Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo super legal aqui no canal. Essa semana, como sempre, a gente sempre traz alguém interessante aí para estar entrevistando. Toda semana vídeos e matérias e notícias aí sobre o mundo geek, sobre história, sobre curiosidades e assuntos em gerais aí você encontra aqui. Essa semana estamos trazendo a lenda dos quadrinhos do grande ABC, Lexi Soares, morador de Mauá há mais de 120 anos, mais ou menos, né? Quase isso. Quase 120 anos aí, morador da cidade de Mauá, desenhista, redator, cineasta, que mais? Basicamente é isso mesmo. Quadrinista, desenhista, cineasta, pagodeiro também, cantor também. Ele não vai cantar hoje aqui, mas em breve ele vai estar cantando aí, vai lançar um CD também. E hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a carreira dele no mundo dos quadrinhos aí. Você que está do outro lado aí, às vezes muita gente não sabe, né? Mas aqui na cidade de Mauá, né? A gente tem muitos artistas legais aí de quadrinhos que às vezes a gente passa meio que batido, né? Assim, né? A gente vive ocupado pensando na água, na luz, no gás para pagar, no BBB 2022 aí, né? Quem vai ser eliminado no paredão. E a gente esquece de ver os artistas que temos aqui na cidade de Mauá. E o Lexi Soares é um deles, né? Começou aí muito tempo atrás aí e ele vai falar um pouco pra gente como foi, Lexi, o começo assim, né? Dessa área de quadrinhos. Bem, eu comecei a fazer quadrinhos em 2001. Foi a época que eu estava começando a conhecer os fanzines. Quando eu comecei em fanzines, eu primeiro escrevia textos sobre quadrinhos. Eu me lembro que meu primeiro texto foi sobre o Batman, e eu mandava para um fanzine chamado Justiça Eterna, mas com o tempo eu fui sentindo vontade de fazer quadrinhos também. Então eu comecei colaborando com um fanzine chamado Cine HQ, que era sobre filmes baseados em quadrinhos. Aí eu fazia sátiras de filmes e mandava para esse fanzine. E o autor do fanzine, o editor do fanzine gostou, eu também gostava de fazer mais, aí eu comecei a fazer mais sátiras para esse fanzine, depois comecei a fazer histórias para mim mesmo, comecei a editar os meus próprios fanzines e fazer tirinhas, fazer histórias com várias páginas. Aí eu fiquei de 2001 a 2008 fazendo fanzines. Em 2008 eu parei de fazer fanzines, mas eu comecei a mandar trabalhos para salões de humor. Eu consegui ser exposto no Salão de Humor de Volta Redonda por umas 3 ou 4 edições, em duas edições de Piracicaba e uma em Santo André. E a partir de 2011 eu comecei a publicar para a internet, exclusivamente para a internet. Criei um blog que está no ar até hoje, chama Cabeça de Lexi Soares, e toda semana eu posto uma tirinha nova, além de outros tipos de quadrinhos. E também, desde 2015, eu tenho lançado quadrinhos impressos nas minhas próprias revistas. Bom, esse primeiro que você falou aí era só roteiro então, no caso? O primeiro quadrinho que eu fiz? O primeiro que você colaborou, no caso. Ah, sim. Não, era textos, vamos dizer assim, jornalísticos, sabe? Não que eu fosse jornalista. Uma matéria. Uma tentativa de fazer uma matéria bem amador mesmo, mas eu, como fã do Batman, eu escrevi um texto sobre o Batman, para o fanzine. E aí depois que eu comecei a fazer histórias, roteiro e desenho de história em quadrinhos para outro fanzine, pro Cine HQ. E aí depois que você começou a desenhar e se tornou um quadrinista. Isso. E o pessoal às vezes tem dúvida, o cara é um quadrinista, tá? Então o que ele precisa para ser um quadrinista? Ele só desenha ou só escreve? Ou ele faz os dois? Olha, não tem regra, porque tem quadrinista que só desenha e aí faz parceria com o roteirista, tem aqueles que só escrevem e não sabem desenhar ou não gosta de desenhar, e aí faz parceria com desenhistas, e tem o artista completo, que faz as duas coisas. Ah, tá. Então eu vejo como sendo tudo quadrinista. Eu me lembro de certa vez ter ouvido algum artista falar que o quadrinista é o cara completo, que faz tudo. Inclusive tem alguns europeus antigamente que diziam que até tem que fazer cores, letras, tudo, arte final, tudo, senão não é quadrinista, senão é só um processo da equipe. Mas não, hoje em dia já é uma coisa, se o cara faz só
A letra do balão é quadrinista. Quadrinista. Quadrinhos, então... Ah, tá. Eu também tinha essa visão que quadrinista era o cara que fazia tudo ali, né? Não era só o que desenhava ou só o que escrevia, né? Eu acho que essa visão ela é meio comum porque a maioria dos artistas que são reconhecidos são caras que fazem tudo, tanto roteiro quanto desenho. Maurício de Souza, Angeli, Will Eisner. Então acaba tendo essa fama de que o quadrinista é o cara que faz tudo. Mas não, tem gente que é só roteirista, tá valendo. E o seu primeiro quadrinho foi... O primeiro quadrinho impresso foi Vida de Inspetor de Alunos. Vida de Inspetor de Aluno. Que é esse aqui que ele tá fazendo propaganda aí, ó. A gente vai deixar o link, tá? Ainda dá pro pessoal comprar ainda? Sim, tem várias edições disponíveis. Esse quadrinho eu comecei a fazer em 2012. Eu comecei a publicar as tirinhas na internet. São várias tirinhas inspiradas no meu dia a dia, né? Eu trabalho, escola. Então eu comecei a fazer essas tirinhas sobre o ambiente escolar, em 2012. Aí o que eu produzi de 2012 a 2015, eu lancei nessa coletânea impressa. Faço roteiro e desenho, né? E aqui tem algumas tirinhas inéditas que não tem na internet. Então quem acompanha pelo Facebook, pelo Instagram, aqui tem algumas páginas que não tá na internet. Então só quem adquirir a revista que vai ler essa. E ele é o personagem principal também da história ali, ó. Eu sou... O Lex Soares ali, né? É uma autoficção. Autoficção, você vai buscar na fonte, né, as ideias, né? Ele fica no pátio da escola, né? E a ideia ela aparece ali e já lança o quadrinho já, né? Você fica na escola assim, com papel, anotando assim as coisas que acontecem? Como é que é? Praticamente isso. Eu tinha uma ideia, hoje em dia é do celular, né? Pego o celular e já vou no bloco de notas e escrevo para não esquecer. Já que aparece ali um insight, ali acontece uma coisa, putz, isso aí daria uma piada legal, aí tudo já escreve, né? Senão esquece, né? Bate o final do intervalo e já não lembra mais o que ia fazer, né? E é difícil, Lex, ter inspiração para... Esse aqui foi quantas tiras teve esse aqui? Teve... Quantas tiras? Eu acho que umas 100. E a inspiração para fazer tudo isso aí surge do nada, assim? O dia a dia da escola. Às vezes algo que um aluno fala, às vezes algo que um professor fala, alguma coisa que eu vejo acontecer mesmo. Não seja tudo real, né? Algumas coisas são... Um aluno fala uma coisa, eu poderia... Isso que o aluno falou poderia ter acontecido de outro jeito. Eu transformo numa tirinha. Às vezes tem coisa que o aluno falou uma palavra errada. Aí eu vou lá e escrevo a tirinha sobre o que o aluno falou, né? Ele comentando. É isso. E chega uma hora assim que dá um branco assim, você fala assim, putz, agora eu não tô com ideia nenhuma, cara. Chega assim ou todo dia tem algum insight assim, de alguma coisa? Não, tem sim os momentos de branco. Eu não sou um profissional com essa disciplina de ter que fazer um quadrinho por dia. Então, às vezes acontece eu só faço quando tem ideia, né? Eu não sento, tenho que sentar e fazer um hoje, tenho que sentar e fazer um amanhã. Então eu só sento quando tem ideia. Então, às vezes eu faço uma tira por semana, às vezes eu tenho um dia que me dá a ideia, eu já faço logo 2 ou 3, e aí eu vou guardando para ir publicando aos poucos. Porque às vezes na semana seguinte já não tem ideia nenhuma. Então rola assim, o branco infelizmente é complicado. E você já teve alguma ideia para quadrinho, assim, andando pela cidade de Mauá, assim, alguma coisa que você viu e você falou, putz, isso aí daria uma charge? Inclusive, por exemplo, tem um personagem que você criou, né, que é o do Cachorro Caramelo, que saiu no fanzine Hero Mix, eu fiz o roteiro, né, passei para você. Que isso é mais ou menos para imaginar aquela coisa andando nas ruas, vendo o cachorro, mas já coisas do ônibus, sabe, andando na rua e vendo alguém numa loja, sempre, quando eu entro numa loja, no mercado, às vezes uma coisa me dá ideia, o cotidiano todo me inspira, né, não só para as tirinhas de humor, mas às vezes para alguma história mais séria, como por exemplo, né, puxando o assunto, o meu segundo quadrinho impresso, que é esse aqui chamado Leitmotiv, que eu fiz o roteiro e o desenho é do André Oide, ele é um desenhista de Santo André, e esse quadrinho ele é uma dramédia, né? Uma mistura de drama, mas um drama leve, com bastante humor. E algumas histórias aqui
são coisas que eu presenciei. Tem diálogos aqui, que é coisas que eu ouvi as pessoas conversando na rua. Por exemplo, tem um personagem aqui que ele é um mendigo que bebe álcool combustível. Foi uma história que um amigo meu me contou. Ele disse que eu acho que uma amiga dele presenciou isso, o mendigo bebendo álcool. Aí eu peguei e já coloquei aqui na história. E outros diálogos que acontecem, tudo coisa que eu vi no cotidiano. Por exemplo, tem uma cena aqui que tem dois idosos conversando, aí um fala que preferia ter câncer do que ter hemorroida. Aí eu peguei, achei tão bizarro isso, que guardei e quando criei essa revista eu vou botar esse diálogo. Então é sempre assim, o dia a dia inspirando a gente. Você tem alguma história que se passa assim em Mauá, que Mauá é o pano de fundo da história, ou é só as ideias mesmo, assim, o conceito básico aqui? Por enquanto é só o conceito. Às vezes acontece de, por exemplo, né, o Leitmotiv mesmo, quando eu escrevi, era para ser um filme, um curta-metragem. Então ele ia ser filmado aqui em Mauá. Aí quando não deu para fazer o curta, eu passei pro desenhista, pro André, mas eu não coloquei no roteiro que era Mauá. Eu falei, cara, é a cidade que você quiser fazer. Então ele colocou Santo André. Ele tem vários cenários que são lugares de Santo André. Santo André. Porque eu pensei, não é importante que tem que ser Mauá ou que tem que ser Santo André. Então tem uma parte que quando eu estava escrevendo, eu estava em São Paulo. Aí eu imaginei um local em São Paulo, mas eu não falei para ele que eu tinha imaginado São Paulo. Então ele fez Santo André. Mas ao mesmo tempo a história não diz que é Santo André. Então qualquer pessoa de qualquer lugar pode ler e imaginar que é uma cidade genérica. Mas eu pretendo um dia assim, talvez escrever uma história que seja assim, passada em Mauá. Aliás, eu tenho um roteiro que eu imaginei até a estação de trem, o personagem descendo do trem, indo até o Itapeva. Então, quando eu passei pro roteiro, no papel não está dizendo que é Mauá. Mas até o dia que eu produzi esse quadrinho, talvez eu até na minha cabeça, acho que eu vou colocar que é Mauá sim. E quase ninguém faz nada de Mauá, né? Pois é, ou quando faz é uma coisa meio mais pedagógica. Pedagógica. Assim, a história de Mauá, a história da Fundação de Mauá. Seria legal alguma coisa assim em Mauá, né? Sobre o dia a dia, né? Sobre não o dia a dia. Não ser uma coisa pra pessoa aprender sobre a cidade, mas ao mesmo tempo acaba mostrando a cultura da gente, né? Apesar de que o Lex também fez alguns filmes aqui em Mauá, né? Também. Sim. Eu fiz, antes de me dedicar totalmente aos quadrinhos, eu estudava e produzia cinema. Então eu fiz alguns curtas. E, óbvio, né, todos filmados aqui em Mauá. Então as histórias sempre se passavam aqui. Tem inclusive um curta de terror chamado O Inimigo, que ele tá no Facebook, mas eu acho que tá sem áudio. Não dá pra assistir o filme direito, mas ele tem uma cena que se passa na passarela, quando tinha a escada rolante ainda. Então a gente assiste, olha, um momento histórico de 2008, que não existe mais. Até o sebo, né, que era no centro, né, era ali do lado, né, da escada rolante, né, tem uma cena, aí tem uma cena em escola, né, também. Tem uma cena que foi numa escola na Casa da Juventude, no Zaira. Na Casa da Juventude. Tem certeza que era na Casa da Juventude? Sim, porque na época eu falei com um funcionário de lá. E ele que abriu espaço pra gente filmar. Legal. É que ali, se não me engano, aquele prédio já foi escola, já foi posto de saúde, foi várias coisas. Casa que eu cheguei a assistir, se eu não me engano, tá no canal aqui ou tá no canal do Lex. Depois só você digitar no YouTube ele é O Inimigo, que aí você vai encontrar. E vai ter várias cenas aí de Mauá, né, do centro e todas as coisas que mudou. E eu ia comentar que as grades daquele local, né, elas lembram uma escola, né? Então é bem isso mesmo, que já foi várias coisas no mesmo local ali, né? E aí depois, você parou com o cinema, foi se dedicar mais aos quadrinhos, e aí ele trouxe algumas coisas aqui pro pessoal, pra gente dar uma olhada aqui, né, que foi o Leitmotiv, qual mais que você já fez, que é esse que tá aqui, né? Bem, depois, o Leitmotiv e o Inspetor de Alunos foi em 2015, aí a partir de 2016, eu passei a colaborar com esse fanzine, chamado 4x4, eu entrei a partir do número 2, né? O grupo chamado Peba Edições lançou o número 1, depois me convidaram para participar a partir do número 2. São vários autores participando com histórias de 4 páginas. Cada edição é temática. Esse aqui é temático, o tema é Meu Pai é um Extraterrestre. Número 2. E número 3, o Muro do Trump. Aquele muro que ele queria construir para separar os Estados Unidos do México.
Nós estamos produzindo agora a próxima edição, né, edição 4, que talvez seja uma versão só online. Aqui minha página. Então eu faço parte dessa revista. Também participei da revista Japi número 1, que é uma revista lançada pelo coletivo Jundi Comics, que é de Jundiaí. Eu fui o único artista que não é de Jundiaí a participar dessa revista. Eu fiz um roteiro que foi desenhado pelo Hugo Nani. O Hugo Nani é um artista de lá, de Jundiaí, grande parceirão. E ele fez uma historinha, né, que eu roteirizei, uma historinha curta, meio dramática, com um final meio inesperado. Em 2019, eu participei da Frankenstein 200. Esse aqui ele saiu pela editora Clepsydra. E é uma coletânea com 6 histórias que homenageiam o livro Frankenstein, da Mary Shelley. Então tem histórias de terror, tem histórias que homenageia a autora, com ela como personagem principal. E tem uma história, a minha é de ficção científica. Eu mostro uma versão de Frankenstein passada no futuro, onde um monstro na verdade é um robô. E no mesmo ano de 2019 eu lancei um quadrinho meu, né, roteiro meu e a arte do Wendel Santos, que é A Situação de Augusto. É um suspense inspirado em Lovecraft. Tem um cuidador de idosos que ele cuida de um senhor que tem problemas de pele. Esse problema de pele acaba sendo um mistério Lovecraftiano, digamos assim. Em 2020, meu quadrinho da pandemia, que é Lampião, desenho meu e roteiro do Jorge de Barros, que é um escritor e poeta aqui de Mauá, e conta a história de um menino que ele troca uma garrafa por um pintinho em uma Kombi. Aí esse pintinho cresce e vira um galo de briga, sai batendo na família toda. Uma coisa que a gente, né, que viveu nos anos 90, trocava pintinho por garrafa. E atualmente, esse é o meu último quadrinho, meu mais recente. Eu estou planejando mais alguns, estou com alguns roteiros. Tem um roteiro que eu pretendo desenhar, talvez esse ano ou ano que vem. E um outro roteiro que está com um desenhista, provavelmente para sair esse ano também ainda. Enquanto isso eu participo de algumas publicações, como essa aqui, Crônicas de 2020, que saiu pela editora Script. Esse é o 4º trabalho que eu publico pela editora Script, né? Sempre coletâneas que eles me convidam, aí eu participo com alguma história curta. E enquanto isso, toda semana tem uma tirinha nova no meu blog e nas minhas redes sociais. Nossa, é bastante trabalho, hein? Igual eu havia comentado, né? A gente tem muitos artistas na cidade de Mauá, né? E acaba meio que passando batido esses nomes, né? E um deles é o Lex aí, que desenha. Vocês viram que a quantidade de material que ele já produziu, né? Que ele produz na casa dele, isso aqui é o que ele já lançou, né? Fora o que ele deve ter lá, deve ter quantos roteiros perdidos lá que não foram lançados ainda, né? Olha que o que tá na mão de desenhista, tenho 3. Tem 3. Esperamos, né? Como desenhar é um processo mais demorado, então não sei quando vai ficar pronto e não tem pressa ainda, mas... vocês verem, né, o tanto de coisa aí que é produzida na cidade, né, na questão de quadrinhos, né, já participou de eventos aqui em Mauá, né, Hero Mix, já participou de vários eventos aqui, né, que sempre acontecem eventos de quadrinhos aqui na cidade, e é importante sempre comentar isso, sempre falar desses artistas aí. E em casa, Alex, para produzir, você tem uma prancheta lá, aquelas verdes assim, caneta nanquim, aquela coisa lá, um banquinho de madeira. Eu tenho uma prancheta dobrável que eu coloco em cima da mesa para desenhar. Eu adoro desenhar na mão mesmo, com lápis de desenho, tinta nanquim para arte final. Eu uso tanto caneta técnica quanto pincel, adoro pincel. De vez em quando eu uso bico de pena. E depois eu finalizo no Photoshop, colocando as cores, limpando a arte, às vezes corrigindo um erro e colocando as cores e os textos. Esse é o meu processo. E eu tento sempre produzir uma tira por semana, ou, né, como eu disse antes, às vezes tem um dia uma ideia para fazer algumas 3, eu já faço um monte para deixar na fila de espera, para ir postando aos poucos nas minhas redes sociais.
E quais são suas influências na cidade com relação ao início desse todo esse trabalho como quadrinista, né? Como que você chegou aos quadrinhos, né? E para iniciar todo esse trabalho aqui? Olha, na cidade especificamente, eu acho que só como leitor mesmo, né? Porque, sim, como leitor, assim. Eu sempre gostei de ler quadrinhos desde criança. Eu me lembro de uma época na época do governo Collor, eu tive que parar de ler quadrinhos, aí fiquei uns anos sem comprar nada, só depois que eu voltei. E eu acho que todo mundo que lê quadrinho tem vontade de fazer, né? Aí eu resolvi rabiscar, então minha influência na cidade é essa, sempre frequentando os sebos, as bancas como Banca do Arte, comprando quadrinhos usados. O sebo de Mauá também? O sebo também. E na época que eu comecei a fazer, eu não conhecia artistas de Mauá, né? Depois que eu fui descobrir tanto artistas da cidade, como o Alex Mir, o Jorge, com quem eu fiz o Lampião, eu conheci ele só anos depois que eu fiquei descobri que ele também curtia quadrinhos e tinha roteiros, sabe? Sei lá, uns 3, 4 anos convivendo com ele, fazendo cinema, e não sabia que ele curtia quadrinhos. Então tem isso, né? Fazer quadrinhos só depois de conhecer o pessoal. Mas é bem legal saber que Mauá tem várias produção de quadrinhos. Uma coisa que é engraçada que você comentou, né, que eu ia até falar, é que, não sei, anos 90, parece que era mais difícil de você encontrar essas pessoas em Mauá, né? Parece que depois dos anos 90, na década de 2000, não sei o que facilitou isso, mas era mais fácil, né, você encontrar aquelas pessoas lá para você conseguir fazer alguma coisa com elas, né? Sim. Eu acho que o que aconteceu foi eu costumo dizer que os quadrinhos, eles têm uma vantagem que eles não são regionais, assim, não é porque eu faço quadrinhos aqui em Mauá que eu sou um quadrinista só de Mauá. Eu sou do Brasil todo. Qualquer um pode entrar, qualquer lugar do Brasil, entrar na internet, procurar meu nome e achar meus quadrinhos, achar meu blog. Então, uma das coisas que facilitou a gente se encontrar é isso, é a internet, é a facilidade de você... Procura o desenhista, aparece. O André Oide, por exemplo, eu conheci ele assim, eu tentei fazer o curta-metragem, Lemotiv, não deu certo, comentei com um amigo, aí esse amigo pegou e falou, conheço um desenhista, vou te apresentar. E aí mandou o link do Facebook, sabe? E eu e o André Oide acabamos nos conhecendo assim, pelo Facebook. E deu certo. Caramba. Então tem essa facilidade da internet, o aumento de editoras, né? Não foi uma coisa, nossa, quanta editora a gente tem, mas aos poucos foram tendo mais editoras publicando quadrinhos, quadrinhos brasileiros independentes. Desde 2006, mais ou menos, nós temos vivendo um boom de quadrinho independente, muito fácil publicar quadrinho independente, produzir, e a informação de como se faz quadrinho ficou mais fácil, e tudo isso num nível nacional. Mas dentro da cidade, eu acho que ao mesmo tempo que acontecia tudo isso nesse nível nacional, dentro aqui de Mauá teve a questão dos eventos. O ABC Comics, o Hero Mix, outros eventos que aconteceram, sempre foi um lugar de juntar a pessoa. E sempre é assim, você ia num evento, e aí você, conheço o fulano, e o fulano conhece o ciclano, e o ciclano conhece o Beltrano, e o Beltrano é desenhista, então junta todo mundo. Tá certo que de lá pra cá, né, uns 20 anos já, muita gente, né, tem que fazer outras coisas, tem que garantir o pagamento dos boletos, nem todo mundo tá na vibe dos quadrinhos. Mas quem conseguiu seguir foi justamente por isso, né? Eu acho que essa facilidade de informação, mais os eventos acabou juntando a galera e mostrando que é fácil produzir. E aí incentivou, né? Isso foi um incentivo para todo mundo fazer. O evento, né, ele acaba mostrando pra pessoa que não é só ele que gosta daquilo, né? Que a gente às vezes tem a impressão, né? Pô, acho que só eu que leio gibi, né? Mas quando você vai no evento, você vê lá 1.000, 2.000 pessoas ali, né? Todas envolvidas naquele evento, participando, desenhando, né? A gente vê que tem muito mais pessoas interessadas, né? E aquela situação, você vai lá, monta lá a sua área no evento, seus quadrinhos, né? E você acaba conhecendo pessoas ali que podem ajudar, né? Participando ou fazendo contato para produzir alguma coisa, né? Então o evento ele é importante por causa disso. E Lex, que sugestão você deixa? Aliás, eu ia fazer um desafio com você antes, né? Eu tinha falado que ia fazer, ele achou que era mentira.
Eu vou puxar um quadrinho aqui, são gibis aqui, né? Eu vou puxar um gibi aqui atrás e como você já leu quadrinhos há muito tempo, você vai me falar alguma coisa desse quadrinho que eu vou puxar aqui. Eu vou puxar um gibi aleatório aqui, ó, não vou nem olhar qual que é. E aí você vai me falar o que você lembra desse quadrinho aqui. Opa, vamos ver aqui qual que é. Super Amigos. Super Amigos, você vai me falar desse gibi específico aqui. Se você já leu ele. Eu já li, eu já tive um, inclusive tava até assim com as manchas assim, igualzinho. Ó, não é combinado isso aqui não, eu puxei ali o que eu achei ali, pessoal. Não vai dizer que... Olha, esse quadrinho aqui, deixa eu ver, tá assim o número na capa, número Super Amigos 8, de 86. Apesar de eu ter começado a colecionar quadrinhos nos anos 90, eu lembro que eu tive, comprado em sebo, e, nossa, olhando aqui, né, o que mais chama atenção? Os Titãs, Jovens Titãs, da fase Jorge Pérez, Marv Wolfman. Foi o único super grupo que eu gostava de ler. Liga da Justiça eu lia uma outra história, não curtia, X-Men, sabe? Mas os Titãs dessa fase eu adorava. Eu gosto bastante. E aqui nessa edição, vendo aqui ó, o Guerreiro do Mike Grell, um personagem meio imitação de Conan, mas ele, sei lá, ele tem umas características, imitação no sentido genérico, mas ele tem algumas características interessantes, particularidades dele. Aqui tem a história do Esquadrão Atari, que é um grupo que até hoje a galera fica dizendo por que a Atari, né, a empresa de videogame, não volta a fazer esses quadrinhos, que é bem legal. Arqueiro Verde, personagem que eu sou fã até hoje. Era uma revista bacana. Eu lembro que, vixi, quando eu tive, eu li várias vezes. E essa aqui, pessoal, ela vem ainda com essa última capa, com essa última propaganda aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Que a galera ficava louca. Eu mesmo quando lia quadrinhos, ficava doido quando eu vi isso aqui, todos os heróis reunidos, né? Que era uma coisa difícil, né? Você vê assim, todos os personagens assim reunidos, aí você fala, caramba, mano, imagina uma cena dessa, né, num gibi, né? Essa imagem aqui, prepare seus nervos, eles estão esperando você. Meu, isso aqui era muito legal na época. Você, dá vontade de ler, né? Dá vontade de ler, né? De reunir essa galera numa historinha só. E para finalizar, o Lex ele vai dar as dicas importantes aí para você que está assistindo e quer começar a fazer quadrinhos, né? Lembre-se que ele começou a fazer quadrinhos em Mauá e aqui as coisas eram meio precárias de você encontrar para você produzir alguma coisa antes da internet. Hoje ficou mais fácil. E que dicas você dá aí, Lex, para quem está começando agora e quer fazer quadrinhos? Olha, a dica que eu dou é, digamos assim, por partes, né? Faça, sabe? Teve a ideia para fazer, faça. Às vezes a gente pensa que é difícil, às vezes a gente se inspira muito naquele artista famoso e perfeito que a gente gosta, e tem aqueles vídeos da internet que o cara começa a desenhar, com um traço já sai certinho, perfeito. Não é assim, sabe? Ele tá fazendo porque ele já é um profissional. Às vezes em casa, o quadrinho dele faz rascunho até chegar naquilo. Então assim, a gente não pode ficar com esse receio de, eu não tenho aquele nível. Não, faz. Tem uma ideia? Faz. Tinha uma história, escreve. Não sei se minha história tá boa, escreve. Alguém um dia vai ler e, isso aqui tá bom, isso aqui pode melhorar. Não tenha receio. E quanto mais a gente faz, mais a gente melhora. Essa é a dica que eu dou para quem, né, nunca fez e quer começar. E para quem já faz, já tem seus quadrinhos guardados numa gaveta, né? Que a gente costuma, antigamente a gente pegava as folhas que a gente guardava na gaveta. Ou na sua pastinha, seja pasta física, ou quem já faz direto no computador, no celular, nos Photoshop. Poste, sabe? Faz um Instagram, uma página no Facebook, sei lá, e posta. Porque você vai ganhar fãs, vai ter admiradores, vai ter alguém que vai falar, isso aqui podia melhorar, isso aqui tá bonito, isso aqui tá feio, não importa. Mas cada dica vai te ajudar a melhorar e você vai fazer seu nome, assim, você vai ficando famoso, entre aspas, vai ficando conhecido. Mesmo que você não se torne uma celebridade dos quadrinhos, o importante é fazer. Então, isso é o que eu acho, no geral, né, importante. Fazer e postar.
sabe, produzir e não deixar só guardado, só tipo, não, isso aqui tá guardadinho pra um dia eu vou ser descoberto, ninguém vai chegar na sua casa, olha, eu tô sentindo que alguém aqui faz quadrinho, quer um emprego? Não. Faça e mostre pra todo mundo. Uma hora você vai ser reconhecido sim. Foi assim que eu comecei, eu fazia meus primeiros quadrinhos com caneta Bic, não é nem, eu falei que eu uso, né, pincel ou bico de pena, nada, no começo era caneta Bic, eu não tava nem aí. Fanzinha xerox mesmo, ninguém ia ver o material que eu usei. E daí que eu fui aos poucos descobrindo, conhecendo outros artistas. Eu lembro a primeira vez que eu conheci o Marcati pessoalmente, ele usando a caneta técnica, aí que eu, caneta, daí fui atrás. É assim, quanto mais a gente produz, mais a gente vai aprendendo e melhorando. Então essa é a minha dica, não tenha medo de se comparar com quem é melhor, não tenha receio de quem vai apontar pro seu quadrinho e falar, seu quadrinho não tá bom porque não é igual do fulano. Sabe, você vai encontrar o seu próprio público e o seu próprio estilo. É isso aí, Lex. Obrigado por ter participado. Quem quiser os contatos do Lex, a gente vai colocar aqui na descrição, aí você pode acessar, comprar os quadrinhos dele. Todos esses aqui tem para comprar online? Sim, todos eles. Todos eles tem para comprar online, esses quadrinhos aqui. Para quem quiser autografado também, o Lex vai estar no Hero Mix esse ano aí, autografando seus quadrinhos. Obrigado a todos e acompanhe o canal que toda semana tem novidades e até mais. Tchau, tchau.